A expressão livre-arbítrio é muito forte. Ela significa que nosso arbítrio seria totalmente livre, o que não é verdade. O livre-arbítrio indiscutivelmente não existe. Você não é livre. Você é escravo de Cristo ou escravo do pecado. O que foi chamado sendo livre é escravo de Cristo, 1 Coríntios 7:22. Todo que comete pecado é escravo do pecado, João 8:34. Como um escravo pode ser totalmente livre? Entenda a diferença. Definição de arbítrio: capacidade de escolha dentro do limite de nossa natureza, como por exemplo ir a uma lanchonete, tomar um sorvete ou sair jogar bola. Definição de livre-arbítrio: capacidade de escolha livre de influências internas ou externas, como por exemplo escolher entre o bem e o mal, sem ser influenciado por nada, tanto interna quanto externamente. Ninguém na Terra faz escolhas livres de influência pelo simples fato do pecado habitar em nós e nos inclinar diretamente a escolhas pecaminosas e contrárias à vontade de Deus. Nosso arbítrio foi profundamente afetado pelo pecado. Portanto, não é mais totalmente livre. Não adianta tentar encaixar uma teologia nas Escrituras quando as Escrituras já traçaram a teologia. Ademais, vejamos se Paulo tinha um suposto livre-arbítrio, mesmo já sendo regenerado. Ele diz: porque bem sabemos que a lei é espiritual. Eu, todavia, sou carnal, vendido à escravidão do pecado. Porque nem mesmo compreendo o meu próprio modo de agir, pois não faço o que prefiro, e sim o que detesto. Ora, se faço o que não quero, consinto com a lei que é boa. Nesse caso, quem faz isto já não sou eu, mas o pecado que habita em mim. Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem nenhum. Pois o querer o bem está em mim, não porém o efetuá-lo. Porque não faço o bem que prefiro, mas o mal que não quero, esse faço. Mas se eu faço o que não quero, já não sou eu quem o faz, e sim o pecado que habita em mim. Então, ao querer fazer o bem, encontro a lei de que o pecado, o mal, reside em mim. Porque no tocante ao homem interior tenho prazer na lei de Deus, mas vejo nos meus membros outra lei, guerreando contra a lei da minha mente. Me faz prisioneiro da lei do pecado, que está nos meus membros. Romanos 7, 14 a 23. Pergunta: como que o apóstolo Paulo, já regenerado e possuindo uma nova natureza, a natureza de Cristo, afirmou severamente, primeiro, que era vendido à escravidão do pecado; segundo, que não conseguia fazer o que preferia e sim o que detestava; terceiro, que fazia o que não queria; quarto, que quem fazia isto já não era ele, mas o pecado que habitava nele; quinto, que o querer o bem estava nele, não porém o efetuá-lo; sexto, que não conseguia fazer o bem que preferia, mas o mal que não queria, esse fazia; sétimo, que ao querer fazer o bem, encontrava a lei de que o mal residia nele; oitavo, e que o fazia prisioneiro da lei do pecado que estava nos seus membros. Onde está o livre-arbítrio? Claramente vemos Paulo não podendo não pecar. Ora, se ele possuísse livre-arbítrio, por que ele não teve a liberdade de livremente escolher não pecar nunca mais? Resposta: porque ele nunca teve livre-arbítrio, assim como todos nós. Com isso, automaticamente é levantada uma pergunta: nós conseguimos escolher não pecar? Ou sempre acabamos pecando? Se a resposta for letra A, eu não consigo sempre escolher não pecar, então nós admitimos que não possuímos livre-arbítrio. B, eu consigo sempre escolher não pecar, então nós nos autodeclaramos mentirosos, conforme diz 1 João 1, 8 a 10, que diz: se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos e a verdade não está em nós. Como a única resposta correta é a letra A, ou seja, nós não conseguimos sempre escolher não pecar, definido com isso, indiscutivelmente, que não possuímos livre-arbítrio. Mas é importante que você entenda uma coisa fundamental. Primeiro, ninguém é um robô. Ninguém aqui nega que depois da regeneração o ser humano faz algumas coisas boas e pode até optar
e negar em muitas ocasiões, mas nem sempre a vontade da carne. Contudo, o salvo irá pecar até a volta de Cristo. A diferença é que ele não vive na prática do pecado, mas continua pecando vez ou outra, pois ainda não foi glorificado. Porém, toda a glória das boas ações e boas obras deve ser dada totalmente ao Senhor, pois é Ele quem efetua em nós os salvos, tanto querer como realizar segundo a sua boa vontade, não a nossa, Filipenses 2,13. Mas então, se nós não somos robôs, como entender o fato de que fazemos escolhas? Ora, a resposta é muito simples. Nós possuímos livre agência. O que é ter livre agência? O que é ser um agente livre? É ser capaz de fazer escolhas e tomar decisões dentro do limite da nossa natureza caída e corrompida pelo pecado. Por isso, nós podemos escolher se queremos levantar da cadeira, ir até a geladeira para tomar um copo com água gelada, ou simplesmente ir até a torneira e optar pela água em temperatura ambiente. Nós podemos escolher entre ir caminhando ao mercado ou correndo. Nós podemos, ao chegar lá no mercado, optar em escolher entre comprar uma barra de chocolate só ou 10 barras de chocolate. Porque nós somos agentes livres, podemos agir livremente, só que dentro do limite da nossa natureza. Entretanto, o que as Escrituras nos ensinam é que o ser humano é completamente incapaz de escolher a Cristo. Porque ele mesmo disse: ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer, e eu o ressuscitarei no último dia. João 6,44. Por que ninguém pode ir a Deus? Romanos 3,11. Porque não há quem busque a Deus. Por que ninguém busca a Deus? Efésios 2,1. Porque todos estão mortos nos seus delitos e pecados, antes da regeneração. Por que estão mortos? Gênesis 2,16, 17. Porque o Senhor Deus deu esta ordem. Deus deu essa ordem. Toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comerdes, certamente morrerás. O ser humano comeu o fruto e por isso morreu, espiritualmente. E desde então apenas foge de Deus, faz a vontade da carne, desobedece a Deus, pois é totalmente inclinado ao pecado, devido ao pecado habitar nele. É por isso que o texto de Efésios 2:1-4 continua asseverando: estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andávamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne, dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Isso é depravação total. Com isso, vemos claramente que o ser humano não possui livre-arbítrio, pois seu arbítrio não é livre, mas profundamente afetado e corrompido pelo pecado. Inclusive, ao mesmo tempo, não podemos simplesmente nos esquecer de textos tão conhecidos como: eu sei, ó Senhor, que não cabe ao homem determinar o seu caminho, nem ao que caminha ou dirigir os seus passos. Jeremias 10:23. O coração do homem traça o seu caminho, mas o Senhor lhe dirige os passos. Provérbios 16:9. Como ribeiros de águas, assim é o coração do rei na mão do Senhor, que o inclina a todo o seu querer. Provérbios 21:1. Então, vamos esquecer dessa história de livre-arbítrio. Eu escolho, eu é que tomo minhas decisões, eu me mando. É Deus quem controla todas as coisas. Vamos acabar com essa generalização de humanismo, de antropocentrismo, onde é o homem que decide, onde as pessoas estão dizendo que é o homem que escolhe. Se eu quiser crer, eu creio. Não, meu amigo, meu irmão, é Deus quem faz você crer. A fé é um dom que Deus dá incondicionalmente e exclusivamente a quem Deus quer, pela sua soberana vontade. Então não depende de nós, não depende de quem quer nem de quem corre, mas de Deus a sua misericórdia. Romanos 9:16. Então, isso tudo é bobagem, conversa de livre-arbítrio. Eu sou totalmente livre, ninguém é livre. Você não escolheu quem seriam seus pais, você não escolheu se você nasceria homem ou mulher, você não escolheu seu nome, você não escolheu nada. Quem que escolheu isso aí? Quem que determinou o caminho por onde você já andou? Deus. Então, livre-arbítrio, isso é balela. Vamos soletrar a palavra mentira? Vamos aprender a soletrar a palavra mentira? É muito fácil. Juntos vamos aprender? L-I-V-R-E-A-R-B-I-T-R-I-O, livre-arbítrio. É uma mentira, é um engano. Coloca Deus como se fosse um ser humano, rebaixa Deus do seu trono e coloca o homem
como soberano na sua vontade, como se o homem tivesse alguma coisa a mais do que Deus. É Deus quem escolhe, pois o homem é morto em delito e pecado. É Deus quem justifica, salva, elege, perdoa, resgata o depravado, o corrupto, o vil, o mal, continuamente o mau coração do homem de Gênesis. Então, entenda que a glória só pertence a Deus. Ele salva quem quer, tem misericórdia de quem quer, se compadece de quem quer. E que a graça e a paz sejam dadas aos eleitos. Tá bem?